Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos resolver questões da banca Sesgran Rio, dando continuidade à nossa ideia aí de mostrar como as principais bancas elaboram as questões de língua portuguesa nos principais concursos nacionais, estaduais e municipais. A ideia aqui é que vocês percebam qual é o tipo de conteúdo gramatical mais cobrado, bem como a principal maneira que essas bancas têm de montar essas questões. Conhecer isso vai fazer com que vocês aumentem as suas chances de marcar a resposta correta. Então, nesse vídeo, nós vamos resolver 5 questões com vocês e procurando ali apontar o caminho das pedras para a resposta correta, ok? Então, olho na telinha, vamos começar aí com a questão de número 1, ok? Que envolve o uso da vírgula. Ok? Então, é uma questão de pontuação, um assunto muito cobrado também. Ok? É característica da banca Sesgran Rio, assim como de outras bancas, cobrar a relação entre a gramática, né? Ou seja, a norma gramatical, e as relações de sentido que elas estabelecem. Ok? Então, aí vejam que não está sendo só cobrado que você conheça as regras de pontuação. Não, você tem que entender quais são essas regras, mas também tem que saber como elas são aplicadas para construir os sentidos da frase ou do texto. E é justamente isso que a questão está pedindo. Vejam, assinale a opção em que a retirada da vírgula não modifica o sentido da sentença. Então, na letra A aqui, vejam, eu tenho João desenha uma ave no caderno. Ora, a colocação da vírgula aqui faz com que esse elemento aqui, João, seja interpretado como sendo um vocativo, ok? Mas a retirada da vírgula vai fazer com que ele seja interpretado como sujeito. Então, repare que a vírgula marca diferentes estruturas sintáticas e essas estruturas sintáticas estão relacionadas a diferentes sentidos. De maneira que, quando você tira a vírgula, você muda a estrutura sintática, muda a estrutura de sentido. A letra A, portanto, tirando a vírgula, modifica o sentido da sentença. Logo, ela não pode ser a resposta correta. Ok? No item B, nós temos, no dia 5 de outubro, comemora-se o Dia da Ave. Se eu tiro essa vírgula aqui, gente, o que acontece? O adjunto adverbial deslocado aqui para o início da sentença continua sendo um adjunto adverbial, ok? Porque os adjuntos têm posição livre na sentença, ok? Quando eles aparecem no fim da sentença, não é necessário obrigatoriamente o uso da vírgula. Mas quando eles são deslocados para o meio ou para o início da sentença, esse deslocamento tem que ser colocado com vírgulas, apontado por vírgulas. Acontece que esse deslocamento não altera a estrutura, porque o termo continua sendo um adjunto adverbial. Logo, a resposta à questão número 1 é a letra B. Ok? Vejam aqui que no item C eu tenho a clássica questão envolvendo as orações subordinadas adjetivas. Lembrem-se, quando a oração adjetiva é precedida de vírgulas, ela tem um sentido explicativo, e quando ela não tem vírgulas, ela tem um sentido restritivo, e isso é obrigatório. Ok? Então, a retirada da vírgula faz com que mude de um sentido explicativo para um restritivo. No item D, ela falava sem parar da festa do fim de semana e das férias de verão. Essa vírgula aqui, como ela está colocada, ela marca a divisão entre dois elementos que têm a mesma função sintática. Ok? No caso, falava sem parar sobre o quê? Então, tenho dois adjuntos adverbiais aqui. Ok? Quando eu tiro a vírgula, esse segundo adjunto aqui passa a ser complemento do primeiro, ok? Ou seja, passa a ser ligado ao primeiro, ou seja, muda a função sintática. Muda a função sintática, muda a estrutura sintática, muda o sentido. E no item E, a secretária organizada não deixa o trabalho para o dia seguinte. Essa estrutura aqui é análoga à do C. Na C, eu tenho uma oração adjetiva completa. Aqui eu tenho só o adjetivo, mas o raciocínio é o mesmo. Com vírgulas, eu tenho um adjetivo com sentido explicativo, e sem vírgulas, eu tenho um adjetivo com sentido restritivo. Somente a secretária organizada não deixa trabalho para o dia seguinte. Ok? Então, resposta da questão 1, letra B. Na questão 2, temos
Tenho almejado isso secretamente, mas por uma fatalidade estou sempre mudando. Entre as orações do período existe uma relação de que, ora, eu tenho uma oração aqui, ó. Vamos ver que aqui eu tenho uma primeira oração, aqui eu tenho uma segunda oração, a conexão entre elas é feita por um conectivo opositivo, porque o mas é uma conjunção coordenativa adversativa, me dá sentido de oposição. Então, facinho aqui na letra A. É uma questão simples, mas muito frequente, pessoal. Não deixem de estudar a semântica das conjunções, as relações de sentido que elas estabelecem entre as orações que elas unem dentro dos períodos. Ok? Esse é seguramente um ponto que vai cair na prova, ok? Em diferentes graus de dificuldade, mas todos eles, né, facilmente resolvíveis em termos de questões, se você conhece o valor semântico das conjunções. Ok? Então, prosseguindo na questão de número 3, vamos ter o seguinte. Marque a opção em que o termo entre parênteses não preenche corretamente a lacuna, pois não atende à regência do verbo da frase. Então, é uma questão que envolve a regência. Outro assunto também, pessoal, muito cobrado, tá? A regência é a relação do verbo com seus complementos. Ok? A regência, então, quer saber se o verbo pede ou não complemento. Quando ele pede complemento, se esse complemento é regido ou não de preposição. Se for regido de preposição, qual ou quais preposições podem ser usadas e quais são as corretas e quais são as mudanças de sentido que decorrem dessa troca de preposição. Então, vamos lá. No item A, temos o emprego e aqui eu tenho o verbo aspirar. Ok? Quem aspira, aspira a alguma coisa. Quando o verbo aspirar tem esse sentido de desejar, almejar. Então, aqui está correto. No item B, muitos alunos frequentavam a escola, se formaram. Então, quem frequenta, frequenta algum lugar. O verbo frequentar não exige preposição, por isso que vai entrar o que aqui, facinho também. Vai ficar a sentença, muitos alunos que frequentavam a escola. No item C, eu tenho a palmatória era a razão pela qual os meninos temiam as sabatinas. Ou seja, quem teme, teme alguma coisa por alguma razão. Ok? Então, o verbo temer vai reger a preposição por assim dizer. Ok? E não é a preposição com. Então, o correto aqui, né, em termos de resposta, é o item C. Aqui o verbo gostar rege a preposição de. Então, a frase vai ficar, mesmo nas escolas de antigamente havia aulas de que ou das quais os alunos gostavam. E no item C, né, o verbo parecer, né, parece alguma coisa a alguém, ele rege a preposição a, nesse caso, e aqui os jogos, aqui a menina assistir. Aliás, a regência aqui é com o verbo assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa, o verbo assistir no sentido de ver rege a preposição a, e por isso aqui entra o a corretamente, logo, resposta letra C. Questão 4, mais uma questão envolvendo conectores. O conector em destaque estabelece uma relação de causa e consequência entre a ideia e o argumento que introduz e a ideia anterior, onde os conectivos que indicam causa normalmente são o já que, o visto que, o uma vez que, o porquê, o como e outros. E aí, isso aí o aluno memorizou lá, beleza, estudou, não teria dificuldade. Mas nessa questão, o formulador introduziu uma pequena dificuldade, porque ele usou preposições, ok? E algumas conjunções, né? Que não são habitualmente com valor causal, certo? Aí dificulta um pouquinho a vida do aluno. Ok? Mais um pouquinho de atenção a gente consegue resolver. Veja, na letra A, nos afundamos nos porquês, em tudo que nos cerca, e perdemos o sentido do fluxo do nosso caminho. Reparem que esse E aqui me dá a causa, ok? Me dá a relação de causa e consequência entre as duas orações que formam o período aí. Ok? Eu tenho aqui um primeiro fato, nos afundamos no porquê, e em função disso, em consequência disso, perdemos o fluxo do nosso caminho. Resposta, então, letra A, e aqui um uso muito especial da conjunção e com sentido de causa e consequência. Ok? E na questão 5, vamos ter lá, assinale a opção em que o pronome oblíquo está corretamente empregado conforme a norma culta da língua.
com esforço, arrancou-lhe de casa para passear. Não, quem arranca, arranca alguém ou alguma coisa. Quando o verbo é transitivo direto, os pronomes a serem usados são o, os, a, as. O lhe só é usado com verbos transitivos indiretos, ok? E não é o caso aqui. No item B, cobrei-o a gravata que me prometera. Quem cobra, cobra alguma coisa a alguém, ok? Então, cobrei o quê? A gravata. A quem? Aí deveria ser aqui o objeto indireto que tem que ser indicado pelo pronome lhe, lhes. O correto aqui, então, seria cobrei-lhe a gravata que me prometeram. No item C, o síndico convocou-lhes. Não, quem convoca, convoca alguém. Verbo transitivo direto. Aqui o certo seria o síndico convocou-os. No item D, não foi difícil ajuntarem-nos contra nós, ajuntarem eles, ok? E aí, como o verbo aqui termina em consoante nasal, o pronome também fica nasalizado, e aqui fica, então, a resposta correta. Ok? No item E, quem implica, implica alguém. Ok? Aqui o correto, então, seria implicou-lhe. Implicou-o. Ok, galera? E assim, tivemos aí 5 questões da banca SES Gran Rio, mostrando aí como elas podem ser abordadas por vocês, viu, pessoal? A nossa ideia aqui é continuar levando esse conteúdo gratuito, acessível, de qualidade para vocês. Quer ter acesso? Basta se inscrever aqui no nosso canal e ficar de olho nas nossas atualizações, ok? Vamos postar muitos vídeos como esse ainda e espero encontrá-los vocês por lá. Um abração e até mais.